A perda auditiva induzida por ruído é um problema que atinge muitos trabalhadores que passam horas em locais com barulho excessivo. Esse tipo de perda auditiva é irreversível, por isso é muito importante se prevenir. É o que você confere no quadro Saúde e Segurança no Trabalho de hoje. O barulho que você escuta no seu dia a dia, principalmente no ambiente de trabalho, pode dar muito mais do que dor de cabeça. E trabalhar assim exposto aos ruídos, sem nenhum tipo de proteção, pode causar perda auditiva em longo prazo. Durante a rotina do trabalho, os ruídos sempre vão existir. Mas tem profissional que fica muito mais exposto que outros ao barulho. Gente que trabalha em obras, no trânsito, serralherias, aeroportos. São esses os trabalhadores que mais sofrem com a PAI, a perda auditiva induzida por ruído, que, segundo a Organização Mundial da Saúde, é a terceira maior causa de doenças ocupacionais em todo o mundo. A perda auditiva induzida por ruído é uma perda mecânica, né? Então, o ruído entra na orelha da pessoa de uma forma tão intensa a ponto de mudar a estrutura. Então, ela vai vibrar tímpano e ossículos de uma forma muito intensa e, consequentemente, a água que fica dentro da cóclea, que a gente chama de endolinfa, ela vai passar de uma forma tão abrupta dentro do sistema que ela vai danificar as células da cóclea. Ou seja, o ruído em excesso e intenso, com a potência a partir de 85 decibéis por 8 horas por dia, age dessa forma. Ao chegarem aos ouvidos, as ondas sonoras causam uma forte vibração nos tímpanos. Essa vibração atinge a cóclea, essa cartilagem em forma de caracol que fica no ouvido interno. Dentro da cóclea tem água. Quando essa água é chacoalhada pela força da vibração, as células são danificadas. E se o trabalhador fica exposto muito tempo a esse ruído, essas células não conseguem se recuperar, causando a perda induzida por ruídos. E foi isso que aconteceu com o José Barbosa. Ele é músico e também trabalha como mecânico nesta oficina. Durante a semana, a trilha sonora que ele escuta é essa. E ficar exposto a esse barulho todo de segunda a sábado por mais de 8 horas por dia fez com que o José começasse a sentir os sintomas da perda auditiva. Mas ele só teve certeza da gravidade do problema quando foi fazer um exame admissional para trabalhar em uma outra empresa. O José já descobriu que perdeu 70% da audição do ouvido esquerdo. Além disso, ele sente sintomas clássicos dos problemas causados pelo excesso de barulho, como zumbido no ouvido, alteração do sono, irritabilidade e intolerância a sons intensos. E a surpresa custou a ele o emprego novo. O mecânico até começou a trabalhar como homem qualidade, uma espécie de chefe de pátio da concessionária, mas por causa do problema, acabou saindo da empresa. Tendo em vista que eu não estava tendo eficácia, né, no cargo confiado, eu tive que sair, né? Mas aí acabei montando o meu próprio negócio, né? E justamente dentro da área de oficina também. Ouvindo apenas com 30% da capacidade do ouvido esquerdo, o mecânico e músico já começa a sentir as dificuldades no dia a dia. Eu tive que fazer um curso de dicção por conta de falar não sei o que e tal, né, bem alto, e aí eu tive que fazer uma reeducação de dicção por conta disso. Eu não percebia, né, falava alto e não percebia. As pessoas falavam, mas está falando alto. Não estou. Está falando alto. Falava realmente alto. E aí eu tive que fazer esse curso de dicção, assim, tanto para falar melhor como para poder educar o tom de voz. A especialista explica que a perda auditiva é irreversível, mas pode ser tratada com aparelhos auditivos que fazem com que o problema não evolua e o grau de surdez não aumente. O que o trabalhador pode fazer para não ter a vida profissional tão prejudicada é investir em aparelhos de proteção auditiva e, sempre que puder, ficar em locais silenciosos e dar repouso aos ouvidos. A melhor forma de combate à perda de audição é a prevenção. Cuidados básicos como não utilizar fones de ouvido no volume máximo, em festas manter distância de caixas de som, não introduzir nenhum objeto nos ouvidos, nem mesmo cotonetes, e até não deixar tão alto aparelhos eletrônicos dentro de casa como rádio e televisores também ajudam no combate a problemas causados pelo excesso de ruídos. Mesmo com tantos cuidados, o mais essencial para o trabalhador é a atenção.
Quem trabalha exposto a muito barulho não pode deixar de usar os equipamentos de proteção. É necessário que esse profissional, após o diagnóstico, ele faça os tratamentos necessários, seja a adaptação do aparelho auditivo para a melhora da qualidade de vida, a terapia de zumbido para a melhora também do zumbido, para ele ter uma sensação e uma vivência melhor com esse barulho e, consequentemente, a proteção dali para frente para que ele não venha a ficar pior. Todas as pessoas precisam ter em mente que os ruídos intensos danificam a audição e isso é irreversível. Então, se eu estou sentindo o sintoma de zumbido, por exemplo, cansaço ao final do dia, por uso excessivo, né, desse barulho, eu já tenho que me preocupar. Eu não posso deixar isso agravar.